Bom dia. Hoje é 25 de maio e nós continuamos a leitura do Evangelho de João. Hoje no capítulo 2, a partir do versículo 18, que diz: Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhe respondeu: Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou de entre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Na sequência do texto anterior, do 13 ao 17, em que Jesus fez um azorrague de cordas, derrubou as prateleiras, as mesas, expulsou os cambistas e os vendedores de pombas. E agora Jesus é perguntado pela sua autoridade, porque afinal de contas ele estava no templo, no centro religioso mais importante de Israel. E ele estava confrontando a religião israelita, completamente corrompida. Então é natural que os judeus então lhe perguntassem por autoridade. Aqui o sinal que eles pedem está ligado lá a Deuteronômio, que fala do profeta. Quando surgir um profeta e ele anunciar um sinal e o sinal não acontecer, não o ouça, e eles deveriam até apedrejá-lo por ser um profeta falso. E caso fizesse um sinal e depois chamasse o povo para ir e servir a outros deuses, também deveria ser apedrejado. Então eles estão aqui perguntando pela autoridade de Jesus, né? E eles pedem então um sinal, e Jesus dá um sinal. Só que eles não entendem esse sinal. Diz assim: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Eles ficam embasbacados porque eles estão agora num templo que foi iniciado a sua construção por Herodes 20 anos antes de Cristo, entre 20 e 16 anos antes de Cristo, e na verdade esse templo não havia sido terminado ainda. Ele foi terminado em 64, mais ou menos, 64 antes da era cristã, né? E foi destruído no ano 70. Mas Jesus então disse: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. E o texto nos informa que Jesus estava falando do seu corpo, mas eles não entenderam isso. Não entenderam por quê? Não entenderam porque a sua visão era extremamente material, era uma visão baixa que só enxerga o aqui e agora, e porque eles não andavam com Jesus. João então nos informa que Jesus se referia ao santuário do seu corpo, e quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos que andavam com ele, que viram as suas maravilhas, reconheceram que ele dissera isto em relação ao seu corpo, e creram na Escritura e na palavra. Veja que Jesus providenciou que os discípulos tiverem mais subsídios para crer mesmo depois da sua ressurreição. A autoridade espiritual de Jesus a reconhece aquele que anda com ele. Os que o renegam permanecem na escuridão, permanecem na ignorância. Creia em Jesus, ande com Jesus.